Bom dia e a santa paz do Senhor Jesus, amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus. Mais um dia, final de semana, sexta-feira, né, irmãos? Início da final de semana. Mas eu queria deixar uma palavra de reflexão para os irmãos nesta linda manhã. Livro de João. É o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, é o quarto livro, o livro de João. A gente pode ter 1 João, 2 João, 3 João, mas estou falando de João, né? Ele contém mais ou menos 21 capítulos, mas estou falando do capítulo 19. Capítulo 19 de João contém 42 versículos, irmãos. Aqui nós falamos da crucificação de Jesus. Nós falamos no mesmo texto a morte de Jesus. No mesmo texto nós falamos um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. E contém também nesses 42 versículos o sepultamento de Jesus. Mas por que nós vamos relembrar da morte de Jesus, se hoje ele está vivo? Por que nós vamos meditar que Jesus passou? Mas nós temos que meditar, irmãos, a lembrar o sofrimento de Jesus, o que ele sofreu por nós, o preço que ele pagou. Aqui contém os 42 versículos. Meditar algum dos versículos. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, a parte final do versículo disse: tenho sede. A palavra sede, irmãos, é triste. Nós passamos um momentinho sem água, é desesperador. Mas a sede de Jesus, mesmo ferido, mesmo com o corpo dilacerado pelas chibatadas, ele disse: eu tenho sede. Aí trouxeram uma esponja, colocaram vinagre sobre a boca de Jesus. Que humilhação, irmão, que o nosso Jesus passou. Que humilhação. O próprio mestre dizendo: eu tenho sede. Colocaram, como eu disse, esponja com vinagre. Que tortura, irmãos. Que desespero do nosso Senhor Jesus por mim e por você que está do outro lado. Às vezes nós vemos tantas pregações, tantas mensagens nós vemos, mas nós não refletimos o que Jesus passou pela humanidade. Ele passou, irmãos. Se nós olharmos aqui nesses textos, fala também, versículo 5, saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Coroa, irmãos, espinho. Os irmãos entendem o que é o espinho. Espinho dói. Ainda mais na cabeça, irmãos. Aquela coroa acarcando no crânio de Jesus. Aquele sangue jorrava sobre o rosto de Jesus. Dor, irmãos, estou falando de dor de Jesus. Relembrar o que ele passou por nós na terra. E hoje, às vezes, nós queremos ouvir aquilo que a nossa carne ela quer ouvir. Mas, quando se trata o que Jesus passou pela humanidade, não foi fácil, irmãos. Não seria fácil para o nosso mestre. E aqui no mesmo texto, essa coroa de espinho que eu acabei de dizer, irmãos, é um dos maiores sofrimentos que Jesus passou na terra.
crucificação. A crucificação. Versículo 17, tomaram ele, pois, a Jesus e o próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que é Gólgota em hebraico. Versículo 18, onde os crucificarem com eles outros dois, uns de cada lado e Jesus no meio. Jesus era santo, ele é santo, irmãos. No meio de dois ladrões. E ele no meio de dois ladrões, Jesus no meio. Um ladrão podia ser pior do que o outro. Jesus estava. Se nós olharmos no texto, também em outros livros de Lucas, que repete o mesmo texto, um dos ladrões murmurou de Jesus. Um dos ladrões falou, salva a ti mesmo, ou salva a nós também. O outro ladrão repreendeu esse ladrão que estava murmurando. E ele disse para Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. Lembra de mim quando estiver no paraíso. Palavra de ladrão, irmãos, para Jesus. Ele disse, hoje mesmo estarei no paraíso. Mas era ladrão, irmãos. Jesus veio salvar, Jesus veio libertar. Talvez esse vídeo chegue nas cadeias penitenciárias, de quando a vida, a esperança, a salvação. Depende muito de você, depende muito de mim. Querer mudar a vida, querer sair da vida do mal, entrar para a vida do bem. Então, por isso, nós relembramos da morte de Jesus. Nós relembramos o que ele passou, o sofrimento de cruz, sofrimento terrível. Mas ele passou, irmãos. Ele disse também que não ia passar. Tem aflições na terra. Ele diz, filho, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, nós há de vencer o mundo, a barbaridade do mundo. Mas em quem nós vamos vencer? Em Jesus, irmãos. Nós vamos vencer o Todo-Poderoso. Aqui fala o texto, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Olha que tristeza, irmãos. Jesus estava dilacerado o corpo dele, o próprio soldado. Está escrito aqui, irmão, o soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Então, é para nós refletir todos os dias de nossas vidas. Mas hoje eu posso garantir para os irmãos que Jesus está vivo hoje. Ele está no teu trono, com os olhos como chama de fogo. Ele fez a parte dele. Agora nós que temos que fazer a nossa parte. Aceitar Jesus como Salvador, né? Ou melhor, que ele nos aceita. Está lá em João capítulo 15 ou 16 por ali. Ele nos aceita e diz mais. Ele diz que no meio vai dar bom fruto e que esses frutos permaneçam. Mas estamos em nossas mãos a nossa salvação. Depende de nós, irmão. Jesus, como eu disse, Jesus, ele nos ajuda, mas nós temos que dar um passo para ele. E o outro, o mistério é o fim de todas as coisas. Se nós permanecer firme até o fim, será salvo, entrará na cidade santa de Jesus Cristo. Por isso que vale a pena. Vamos lutar. Você não pode me salvar, eu não posso te salvar, mas eu posso orar por você e você pode orar por mim. Fique com Deus. Receba um grande abraço do teu irmão, companheiro, presbítero João de Santos Silveira. Se esse vídeo chegar nas cadeias penitenciárias de pessoas de alta classes, converta a Jesus. Não é por mim, não. É por nós, por você ou por nós próprios. Nós temos que esforçá-lo. Em nome de Jesus. Amém.